Então, a ideia hoje é falar sobre solo, já que a gente estuda muito, vê muita coisa de base, de tocar os acordes, então a gente vai falar um pouco sobre solo. Só para vocês se situarem, para ficar mais fácil, quero só arrumar as nomenclaturas aqui. Base, quando o pessoal fala base, o que seria a base? Nada mais é do que a parte harmônica. Então, a harmonia é a base, são os acordes, quando a gente toca assim. E a melodia, quando o pessoal fala sobre melodia, nada mais é do que solo. Então, a harmonia é a base, que são os acordes, melodia são os solos. Até o nome do canal, o título, é Riffs e Melodias. Então, tem melodias e riffs. Tem a situação justamente do solo, quando eu falo sobre melodias. Então, por que eu estou comentando sobre isso? Antes da gente dar continuidade e eu falar um pouco mais sobre solos, muita gente confunde as nomenclaturas, isso é bem problemático. Muita gente fala para mim, eu queria aprender músicas dedilhadas. Só que a maior parte das pessoas que falam que quer aprender músicas dedilhadas, quando eles falam sobre dedilhada, eles estão falando sobre solo. E é diferente. Então, solo é uma coisa, base ou harmonia é outra coisa e dedilhada é outra coisa. Então, vou explicar aqui. Ó. Base são os acordes, ou harmonia. Melodia é a mesma coisa que solo, é quando eu toco uma nota por vez. Isso aqui é melodia ou solo, e não dedilhado. E dedilhado é quando eu toco aqui, ó, nessa mão, vai ser um acorde, mas eu toco os dedilhados, ó, uma nota por vez. É um acorde, mas ao invés de eu estar tocando todas as notas de uma vez, eu toco ela na sequência, tá vendo aqui, ó? Tipo aquela música, Aleluia. Isso daqui é dedilhado. Mas muita gente fala para mim, eu gosto de fazer músicas dedilhadas, mas normalmente elas estão situando a solo e não sabe explicar. Então, resolvido esse problema, agora vocês já conhecem as nomenclaturas corretas e agora já sabe o que, vamos entrar no assunto. Para vocês solarem, depois eu vou estar dando alguns exemplos de vários solos aqui, a gente precisa sempre, sempre, sempre estudar escala. Mas eu até alguns vídeos atrás estava falando sobre isso, que eu acho muito importante começar pelo solo. E a maioria das pessoas acreditam que solo é a coisa mais difícil de se fazer. Acredita que tem que começar pelos acordes e que fazer solo é algo tipo muito mais avançado. E na verdade não, isso é um mito. É muito interessante vocês já começarem com solo. Para quem não toca violão ou está bem no começo, não evite fazer solos no começo. Inclusive, eu começo ensinando meus alunos solo para depois ensinar a base, os acordes. Por que isso? Porque a base, os acordes, é um conjunto de dedos, tá vendo? É mais difícil, tem que apertar vários dedos ao mesmo tempo. Principalmente quando tem pestana, fica muito difícil para quem é iniciante. Agora, um solo, não, a gente toca uma nota por vez, ó. É um dedinho por vez. Então, é muito mais simples fazer um solo do que fazer base. Então, já vai cair por terra esse mito de que solo é difícil. Na verdade, é mais fácil. Então, estudem bastante. O que eu sempre indico vocês fazerem para estudar solo, comecem treinando músicas folclóricas, músicas simples, como o Pastorzinho, tipo isso aqui, ó. Do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá, fá. Ou cai, balão. Outro exemplo, parabéns para você. Aí vocês podem me perguntar, mas como que eu vou fazer esses solos se eu não conheço as notas, eu não conheço escala? Não tem problema. Para iniciar nos solos, não precisa saber escala. Basta vocês procurar músicas, ao invés de procurar elas por cifra, procura a tablatura das músicas. A tablatura nada mais é do que aquelas linhas, que são as cordas do violão, com os números. Se vocês aprenderem a ler a tablatura, vocês conseguem ver aonde que aperta em cada casa e precisa ter paciência, claro, já que vai ser notinha por notinha que você vai precisar tirar. E essas músicas folclóricas são bem mais simples, mas vocês vão ver que vai ter músicas que vão ter solos imensos, tipo enormes. Para decorar isso, dá trabalho, então tem que ter paciência. Tira um pedacinho num dia, treina bastante, tira mais um pedacinho no outro dia, treina bastante, até que você vai aprender o solo completo. Então, essa é basicamente
o início para vocês conseguirem estudar como se fazer solo no violão, beleza? Isso também vai servir para teclado, para qualquer instrumento. Claro que no teclado não vai ter a tablatura, então vocês vão ter que estar copiando, olhando a mão das pessoas no videoaula para tentar imitar e aprender as notas, ou pegar algum solo que tem o nome das notinhas, tipo essa que eu cantei, que é do, ré, mi, fá, do. Se tiver escrito isso, vocês vão e tocam no teclado, que vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, vou estar tocando agora alguns solos aí, para vocês terem uma ideia. Normalmente, solo acontece ou na introdução da música para começar, ou acontece isso no final da música, no meio da música. Então, cada música vai funcionar de uma forma. O solo vai ser distribuído em um momento diferente. Então, vou começar tocando algumas melodias aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, se eu fosse tocar uma música da harpa, conversão. Isso aqui é a melodia da música. Eu acabei de tocar como se fosse o cantado, como se uma pessoa estivesse cantando. Mas não deixa de ser um solo. Quando a gente toca nota por nota, já é um solo. Mas também poderia ser uma introdução de uma música. Por exemplo, Pra Quê? Vamos ver se eu lembro ainda do Voz da Verdade. Isso é um exemplo também de solo que, para começar a música, na introdução, a gente pode estar fazendo. Isso vocês podem estar pesquisando a tablatura e tirando de pedacinho em pedacinho até aprender a tocar. Vou dar um exemplo aqui de solo, que isso, música universal, independente se for para evangélicos ou não, mas um exemplo, a música Borboletas, do Vitor e Léo, que você deve conhecer como sertanejo, vou dar um exemplo do solo dela. Esse é o solo inicial da música. Então, isso aqui é a introdução dela. Ou poderia ser uma música mais clássica ainda. Boate Azul, que é um outro sertanejo. Esse aqui é o solo dela. Outro exemplo, sertanejo também, mais raiz, que é o pessoal mais antigo chama de pontilhado, mas é um solo duetado. Isso aqui que é Menino da Porteira. Beleza? Então, solos vai funcionar, vocês vão poder estudar e treinar independente da música. Sempre tem um solo. Normalmente uma música tem alguma introdução. Pode ser que o solo não seja feito no violão, mas tem solos que são feitos no acordeão, se for sertanejo, ou no teclado, no piano, no violino, em qualquer instrumento. E isso também vai funcionar, é legal essa dica, que se for um solo de acordeão, por exemplo, esse solo aqui, acabei de fazer no violão do Boate Azul, mas é um solo de acordeão. Dá para você adaptar qualquer solo para qualquer instrumento também. Perguntas? Ezequiel Machado. Como fazer uma introdução ou solo no começo de hinos da harpa para depois começar a tocar hino? Quem perguntou? Ezequiel. O Ezequiel, tem duas formas, cara, de você fazer isso. A primeira delas, e mais tradicional, normalmente o pessoal opta por essa opção numa música, seria você tocar a melodia da música. Mas, a grosso modo, só para você entender, normalmente a gente pega o refrão da música para fazer como introdução. Então, se você for cantar uma música, por que eu não vou usar o exemplo do Conversão?
O conversão, ele sempre tem estrofe, ele não é uma música que não tem refrão. Ele é sempre igual. Aí, ó, isso. Alvo mais que a neve. Começa, bendito seja isso. A música começa. Seria esse começo. Bendito seja o Cordeiro. Esse é o começo dela. Mas, antes de começar a música, para você fazer a introdução, não é legal você começar dessa forma. Por quê? Quando for entrar na música, vai ser estrofe de novo. Então, você começar com uma estrofe, como solo, como introdução. E depois, as pessoas vão começar a cantar. E a estrofe, de novo, fica esquisito. Então, a música ela é distribuída da seguinte forma, os hinos da harpa. É uma estrofe e um refrão, uma estrofe e um refrão, uma estrofe. Como segue essa lógica, o que é legal você fazer? Como introdução, você faz o refrão para começar a tocar a estrofe. Então, se fosse aqui, eu começaria assim, ó. Aí começa. Bendito seja. Deu para entender isso? Eu começo pelo refrão, toco o refrão como introdução e depois eu começo a cantar. Cantou a música, chegou no meio, cantou o refrão. Você vai fazer o quê? Normalmente o pessoal faz o refrão de novo como introdução. Mas isso é só o mais típico, mas você pode tocar a estrofe ou refrão da forma que você quiser. Mas eu sugiro você sempre utilizar o refrão como introdução, que vai ficar mais padronizado e mais fácil do pessoal entrar na hora de cantar. E o outro exemplo, que é um pouquinho diferente e mais complexo, seria você estudar escala para improvisação. Então, o que seria isso? Vamos supor, se eu estou tocando uma música no tom de Dó, se eu estudar a escalinha de Dó aqui, ó. Isso aqui é a escala de Dó. Eu posso criar um solo, tipo... Aí começa a música. Seja o Cordeiro. Da onde eu arranquei esse solo? Eu acabei de criar agora na hora. Mas como que eu criei isso? Eu estou baseando na escala de Dó maior e estou criando frases, criando ideias dentro dessa escala, dessas notas que estão dentro da escala de Dó, para fazer a introdução. E como que você faz isso? Estuda primeiro a escala e depois treina muitas frases, fica treinando dentro da escala, criar coisas interessantes e legais dentro da escala. E aí você pode fazer um solo que não tem nada a ver com a música, como referência, claro que dentro do tom, dentro das escalas, e depois que você fizer o solo, a pessoa faz a preparação para começar a cantar o hino também. Então você tem essas duas formas, tocar a melodia do hino ou você criar um solo dentro da escala improvisando. Beleza? Rafael Oliveira. Eu consigo tirar solo através das notas do acorde da música? Exemplo, solar, porque dele e por ele, apenas com os acordes Mi menor, Dó, Ré e Sol. Qual os acordes que falou? Mi menor, Dó, Ré e Sol. Tá. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Por exemplo, a música é isso aqui, só porque dele por ele, para ele, só todas as coisas. Aí ele volta para o Mi menor, tá? Mi menor, Dó, Ré, Mi menor. Aí no refrão que é o Sol. Ai, na glória. Aí Sol. Ai, na glória. Beleza, as notas que vai conter nessa música é Mi menor, Dó, Ré e no refrão tem o Sol. Só que, para mim pensar nas notas do acorde, eu teria que estar pensando no arpejo. Então, se é Mi menor, vai ser Mi, Sol, Si. Então, isso aqui, ó. Aí o Dó, Ré. E se for Sol, vai ser... Beleza. Essas são as notas do acorde. Só que, quando a gente toca as notas do acorde, complica. Porque ela só é uma tríade. Ela só tem 3 notas cada acorde. O Mi menor, igual eu falei, é Mi, Sol e Si.
O Dó vai ter as notas Dó, Mi, Sol. O Ré vai ter a nota Ré, Fá sustenido e Lá. E o Sol vai ter a nota Sol, Si e Ré. Faltam algumas notas. Então, sempre eu indico vocês pensarem não no acorde, a não ser se for para improvisação, beleza? Se for criar um solo que não tem nada a ver com a melodia da música, você pode utilizar isso. Vou até dar um exemplo depois. Mas se for para tocar a melodia da música, não tem como, porque às vezes vai faltar notas. Então, como que eu penso? Essa música está no tom de Mi menor ou Sol maior, que os dois são relativos. Então, aqui, ó, pensaria nessa escala aqui, ó, de Sol maior. Tem que pensar em todas as notas. Para quem quiser treinar aí no teclado ou no violão, as notas são essas aqui, ó, a escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, essas notas. Então, se eu fosse tocar essa música, eu tocaria aqui, ó. Ó, refrão. Beleza? Então, eu estou tocando o solo pensando na escala de Sol e não no arpejo, não nas notas que contém cada acorde que está na música. Poderia tocar os arpejos, tipo Mi menor, Dó, Ré como introdução, mas não tem muito sentido. Tipo isso aqui, ó. Uma Mi menor, Dó, Ré e Mi menor. Beleza? Mas dá para fazer como introdução, mas não tem muito sentido. É melhor você pensar na escala mesmo, que vai facilitar bem mais. Oberval Cassiano. Professor, Romeron e pull-off, essa técnica para tirar de ouvido é muito difícil. Ah, legal. Não é difícil, mas claro que você precisa treinar o seu ouvido. Vou falar aqui sobre as principais técnicas, inclusive o Romeron e o pull-off, para vocês entenderem. Eu vou fazer a escala, você vai conseguir entender claramente isso. Claro que dentro de um solo vai acontecer muito rápido, às vezes é uma nota ou duas notas que vai ter isso. Então fica um pouco mais difícil de conseguir entender o tipo de técnica que está sendo utilizado. Mas, basicamente, vou começar por elas. O Romeron, até para você treinar, seria isso aqui, ó. O normal seria isso aqui, ó, um exercício. Ó, isso aqui eu estou tocando nota por nota. Se eu fosse fazer no Romeron, olha como que fica diferente disso aqui, ó. Agora em Romeron. Em pull-off. Então, ó. Tá vendo que é diferente disso aqui, ó? Romeron. Pull-off. É bem diferente. O som poderia fazer também slide, assim, ó. Tá vendo que é outro som? Poderia fazer em bend. Tá vendo que é diferente o som, ó? Ó o bend. Romeron, pull-off. Ou Romeron, pull-off. Ou... Não precisa nem de usar essa mão. Tá vendo que é diferente a sonoridade quando eu toco nota por nota, ou quando eu faço no Romeron, ou no pull-off, ou no bend, ou Romeron pull-off, que é tudo junto, ou no slide. Então tem uma diferença grande. Claro que numa música não vai estar tudo na sequência dessa forma que eu utilizei, mas começa a treinar seu ouvido para acostumar com a sonoridade de cada técnica. Até porque isso é muito importante para o solo ficar parecido. Vou dar um exemplo de uma música do Eric Clapton aqui,
que é um clássico esse solo. Eu poderia fazer ele assim, ó. Eu estou usando no slide, ó. Tá certinho o solo, ó. Só que eu fiz ele tudo no slide, mas o correto, na música, se você ouvir, vai ser no bend. Então fica assim, ó. É quase que dois irmãos gêmeos. A diferença é que não são as mesmas pessoas. Então, o solo é a mesma coisa. É quase igual, é quase idêntico, mas tem cada um a sua identidade. Então, quando você for tirar solo, tentar fazer qualquer coisa, tenta seguir a técnica certinha, porque dessa forma o solo vai ficar mais interessante, mais parecido com a música, e dessa forma vai ficar mais profissional na hora que você estiver tocando, o pessoal ouvir, vai falar, nossa, o solo ficou legal, tá bem bacana. Agora, quando começa a distorcer muito e utilizar técnicas diferentes do solo original, começa a distorcer a música e dessa forma não fica tão parecida com a original, beleza? Rafael Oliveira. Sempre o solo vai ser na mesma escala que está o tom da música? Exemplo, porque dele por ele em sol. O solo vai ser na escala de sol? É isso mesmo. Quem foi que perguntou? Rafael Oliveira. Rafael, sempre vai estar dentro de alguma escala. Só que músicas mais simples, você vai seguir esse padrão. Por exemplo, Porque dele por ele, que é uma música que está com apenas... É uma música que tem apenas 4 acordes. E todas essas notas estão dentro de um campo harmônico. Então, para quem não sabe campo harmônico, para quem não sabe ciclo das quintas, das quartas, é muito importante vocês estudarem e entender isso. Por quê? Vamos supor que eu estou tocando essa música. Ela está no tom de Mi menor ou Sol. No tom de Sol, Mi menor, as notas são todas corretas. Tá vendo? Mi menor, Dó, Ré, Sol faz parte do tom de Sol. Mas vamos supor que a gente esteja tocando alguma música que tem algum empréstimo modal. O que seria empréstimo modal? Para quem não sabe, são aquelas notas que aparecem, aqueles acordes, que não estão dentro do campo harmônico. Então, por isso que tem esse nome. Empréstimo modal quer dizer que você pegou um acorde fora do campo harmônico emprestado de um outro tom. Quando acontece isso, você precisa prestar atenção, descobrir qual é o momento que tem a nota diferente para você conseguir fazer o quê? Para você conseguir mudar de escala. Então, vai ter solos, vai ter música que você não vai utilizar apenas uma escala. Você vai ter que utilizar 2 escalas, 3, 4, 5, 10... Depende do tanto de acordes fora do tom que vai ter nessa música. Um exemplo disso é a música que eu estava tocando agora, Boate Azul. Tipo aqui, ó. Até aqui, ó, tá tudo dentro do tom. Tudo dentro do tom, ó. Dentro do tom. Olha agora, ó. Essa nota aqui não tá dentro do tom. Como que eu sei disso? Porque a base da música é isso aqui, ó. Ré menor, Sol, a gente está no tom de Dó, tá? Só para vocês entenderem. Estamos no tom de Dó. Ré menor, Sol, Dó, Fá, Ré menor, Mi maior, ó. Mi maior não faz parte do tom de Dó. Por quê? O tom de Dó, ele tem o Mi menor. E aqui eles fazem o Mi com sétima, ó, Mi maior, Lá menor. Beleza. Aí depois vira um Lá com sétima, ó, que é um Lá maior, no caso. Então, no tom de Dó, o relativo, inclusive, é o Lá menor. Se eu faço um Lá maior, estou fora já da escala de Dó. Então, já estou pegando emprestado de outro tom. Então, por isso que ele passa por essa nota aqui, ó, que é uma nota fora da escala de Dó. Eu estou tocando Dó sustenido, para vocês terem ideia. No tom de Dó, estou tocando a nota Dó sustenido. Por que isso? Por conta do Lá que ficou maior. Então, normalmente, se a música tiver só os acordes de dentro do campo harmônico, normal, quando você for fazer o solo da música, vai ser a escala do tom, sim. Agora, se tiver algum acorde fora, é muito provável que você precise
mudar de escala naquele momento que aparece esse acorde de empréstimo modal. Beleza? A Lidiane falou que é nova aqui no canal, ela está aprendendo a tocar teclado e ela queria saber sobre o tom do hino Tua Presença e se é na mesma escala também. Tua Presença é aquele hino que a gente gravou do Paulo Neto, né? Ah, legal. Primeiro, como que ela chama? Lidiane. Lidiane, obrigado. Que bom que você está participando aqui do canal. Seja bem-vindo à família Melodias e Hips. E aproveita e consome todos os conteúdos, os vídeos que tem no canal, que você vai aprender bastante, com certeza. Agora, quanto à escala, essa música não tem empréstimo modal, então é uma música bem simples de se tocar. Ela só está, acho que eu gravei pelo violão, não foi ela. É uma música, acho que a única diferença é por conta do ritmo, que o pessoal às vezes tem dificuldade por conta do dedilhado e uma pestana ou outra que tem lá. Mas, como ela não tem empréstimo modal, então se você for fazer a melodia dessa música, vai seguir dentro da mesma escala proposta pela música mesmo. Então, não tem diferença, não. Não tem nenhum acorde de empréstimo modal no caso, então vai funcionar tranquilamente com a escala. E aqui ela perguntou sobre o tom. Se você ir no vídeo, Lidiane, lá tem a cifra original mesmo, do tom original da música. Até uma observação também, é legal explicar serve para todos vocês. Quando eu gravo o vídeo, fica aparecendo a cifra em cima, enquanto eu toco. Eu acho que às vezes fica complicado para o pessoal conseguir acompanhar em tempo real. Para quem não tem muita prática, precisa ficar pausando. Então, uma dica legal, vai na descrição do vídeo, que a gente sempre deixa a música completa, a cifra da música completa na descrição do vídeo. Então, terminou de assistir o vídeo, já aprendeu o ritmo, os acordes, quer acompanhar, saber o tom da música, vai na descrição do vídeo que tem a música completa lá. Dessa forma vai facilitar bastante para vocês acompanharem e também saber o tom da música.